Muito bem, meus queridos. Hoje será a aula 12.2. É o momento que nós vamos rever aí os principais assuntos sobre seleções de SAFs, tá bom? Se ficou alguma dúvida, agora é hora de a gente sanar todas as dúvidas, tá? Já teremos atividades. Diretor, na tela. Olha aí, meus queridos. Aula 12.2. Falamos sobre o que na aula 12.1, professor? Falamos sobre o plantio dos SAFs. E aí no plantio dos SAFs, nós temos aí duas divisões aí, ó. Forma de implantação dos SAFs e áreas de plantio. Na forma de plantação dos SAFs, vai depender do estado da área selecionada. Que pode ser uma gleba totalmente disponível ou outra onde alguma atividade está sendo desenvolvida. Lembra? Nós temos áreas que possam estar ali, ó, deteriorada e você utiliza o SAF para realizar o processo de recuperação. Não temos áreas, né, que não está degradada, mas você já tinha uma atividade e você quer recuperar essa área ou potencializá-la. Mas também a área de plantio, áreas disponíveis de capoeiras jovens usadas como pastagem ou para a produção de cultivo anual e também abandonadas ou também realizar os outros processos. Lembra? Temos que sempre realizar aí uma característica de quê, professor? Realizar o levantamento da área. Quando a gente fala de realizar o levantamento da área, é ver primeiro quais são as classificações desse solo. O solo, né? Qual é a estrutura físico-química dele? Se a estrutura do solo, arenoso, argiloso, argilo-arenoso, areno-argiloso, qual é a estrutura? É homogêneo ou ele tem uma certa heterogeneidade em determinadas regiões da área total a ser plantada? Claro que temos que ver também se é um solo ácido, um solo básico em toda a sua cobertura ou só em determinadas áreas. Verificar se a área plana é diretamente proporcional ou temos aí determinadas regiões acidentadas. Isso vai favorecer qual foi a atividade, o histórico de atividade dessa área que está sendo levantada. Como ali, ó, é uma área degradada, é uma área que tinha alguma atividade pecuarista, porque é matéria, né, orgânica ali também, vai ter uma característica que vai favorecer você implantar o quê, professor? Implantar cultivares que apresentam determinadas necessidades, não só da nutrição, mas também da parte de fatores abióticos, intensidade luminosa, umidade desse solo, se vai fazer uso de sistema de irrigação. Isso vai interferir no processo da dinâmica da estrutura dos SAFs. Como a gente olha aqui em determinadas fotos, né, que a gente tem aqui, ó, se foi a área de recuperação, a área que você está utilizando para melhorar a implantação, e aí você insere o exemplar. Quando a gente pega e mostra, né, as estratificações que a gente observa, assim, ó, quando está pronto, mas para chegar neste nível, nós temos que ver o que foi utilizado no primeiro nível para manter a umidade, para manter o processo de manutenção. Tem determinados exemplares que nós inserimos no sistema SAF que só vai manter o quê, professor? Manter a reposição ou manter a incidência ou os fatores abióticos que lá serão utilizados. E isso apresenta uma característica de implantação diversificada, uma característica de implantação diretamente proporcional às necessidades e o que tem em relação a esse solo, por exemplo. Né? A utilização de algumas estruturas, espécies agrícolas, que têm essa capacidade anual ou semi-perene, de serem plantadas, né, em respectivos espaços que apresentam essa característica da necessidade da cultivar ou da necessidade da planta silvestre, que será
direcionada para o processo. Muitas vezes não é o fruto, não é a resina, mas é a utilização da madeira. E para isso a gente consegue realizar o processo de estratificação da área. Lembra quando a gente estava falando sobre esse espaço, onde a delimitação da área é porque o terreno tem características, a área total tem características heterogêneas. Aí você utiliza essa característica heterogênea ao favor da produção. Mas tem que tomar cuidado, não é só o solo. São os fatores abióticos. Nessa estratificação, tem aí, movimento, deslocamento de massa de ar, incidência solar, leste-oeste, a posição da luminosidade, disponibilidade hídrica. Você vê que tem regiões aí, que tem sistema de irrigação por gotejamento. Outro não há necessidade, porque o próprio material utilizado retém a umidade desse solo. Então, não é porque eu estou utilizando uma galeria, um leque diversificado de produção, mas porque o solo me dá essa condição. E a área, a estrutura dinâmica que foi implantada, favorece para que eu tenha esse processo de estruturação dos SAFs. Para mim, meu diretor, meus queridos, finalizando aqui esse nosso bate-bola, jogo rápido, vou deixar vocês aí com as atividades, daqui a pouco eu te volto para a gente realizar as correções, tá bom? Tchau, tchau. Muito bem, meus queridos. E aí, como é que foram as atividades? Eu sei, durante a atividade pode aparecer aí perguntas abertas, perguntas fechadas e gerar algumas dúvidas, né? Mas, agora é o momento que nós vamos fazer as correções das atividades. Na hora das correções, como é que nós vamos fazer, professor? Nós vamos pegar, colocar aí a pergunta, vamos ler a pergunta para vocês e durante não é a explicação, mas durante o comentário da resposta, não precisa estar com as mesmas palavras, tá, pessoal? O que vocês vão fazer? Se você observar que faltou um termo técnico, se você observar que faltou ali uma palavra, mas você descreveu essa palavra, sublinha, coloca entre parênteses, tá bom? Se surgir alguma questão fechada, aí sim, durante a questão fechada, a gente coloca aí o gabarito da alternativa correta e se tiver necessidade a gente volta lá na lâmina para explicar por que as outras alternativas não contemplam, tá bom? Na tela, meu diretor. Olha aí, pessoal. Questão de número 1. Do que irá depender a formação da implantação dos SAFs? Resposta. A forma de implantação dos SAFs vai depender do estado da área selecionada, que pode ser uma gleba totalmente disponível ou outra, onde algumas atividades estão sendo desenvolvidas. Então, quando isso dá naquela questão, né? O levantamento do SAF é diretamente ligado à área do que vai ser produzido. Então, a forma de implantação do SAF, ela depende da área selecionada. Qual é a disponibilidade dessa gleba? Qual é a estrutura do solo e estratificação do mesmo? E quais são os vegetais de cultivares e plantas nativas que eu posso inserir nesta área de produção? Seja ela para produzir, né? Seja ela para você fazer uma restauração dessa área degradada, ou você está melhorando o processo, ou reestruturando. Reestruturando se você vai deixar de fazer uma atividade pecuarista para fazer agrícola, tá bom? Ou mista, tá? Questão de número 2. O que é recomendado no espaçamento das espécies agrícolas do cultivo anuais, de culturas anuais e semiperene? Resposta. As espécies agrícolas, culturas anuais e semiperenes, devem ser plantadas com o seu respectivo espaçamento, recomendado para o plantio em monocultura.
Lembra, quando a gente está fazendo o processo de monocultura, aí vai depender do produto em questão, você tem uma maior aglutinação dessas espécies. Isso vai sim favorecer com que você obtenha uma condensação do produto final. Mas, professor, se eu estou usando a mesma área, como é que ficam as aves silvestres? Aí você não vai estar fazendo, você tem que fazer uma estratificação da área de produção. Essa estratificação da área de produção vai garantir para você que obtenha o sucesso durante o produto em culturas anuais e semi-perenes. Tá bom? Vamos para a questão de número 3. Como deve ser conduzido o desbaste das espécies perenes? Aí a resposta. Nos SAFs, o desbaste das espécies perenes deve ser conduzido precocemente, para atingir a densidade próxima da desejada ao final do ciclo do sistema, já que o crescimento inicial é mais rápido. Deixa eu mostrar uma imagem para explicar aqui essa resposta. Quando nós observamos essa imagem, essa, dá uma olhada aí, Deixa eu tirar essas estratificações. Essa imagem, e quando nós mostramos... Não, essa não. Essa imagem e essa daqui. Nós vemos que tem exemplares com diferentes necessidades e desenvolvimento mais rápido que outras. E aí, a estratégia de você colocar, esses exemplares em locais que vão proporcionar o seu desenvolvimento e ainda vão fazer a função de manutenção, sem alterar as necessidades de outros vegetais que estão próximos, que a gente chama aí da característica dela ter essa capacidade de desenvolvimento perene. Está aqui, questão de número 3. Deve ser conduzido aqui, de número 3. Por quê? Muitas vezes, o processo de manutenção, utilizando tratos culturais, como desbaste, você pode até fazer a aglutinação, que vai fazer o estiolamento. Aí essa mão de obra ela é reduzida. Isso favorece se você tiver vegetais que têm um crescimento, um ciclo, de um sistema mais rápido que outro, em estratificações próximas. Vamos para a questão de número 4. Como deve ser considerado o espaçamento dentro e entre os cultivos? O espaçamento deve ser considerado, os espaçamentos devem ser considerados dentro e entre os cultivos, a depender do modelo escolhido dos SAFs, da arquitetura das árvores e da interação entre seus componentes. É o mesmo, pessoal? É o mesmo que nós falamos da número 3. A número 3, o objetivo da 3 é ver que você pode optar por vegetais que têm uma necessidade, exemplares, culturas, necessidade de mão de obra, e você reduzir essa mão de obra em um sistema de condensação, aglutinação, mas também a número 4 está falando sobre esse espaçamento. Esses espaçamentos, para que eu favoreça que você tenha uma rentabilidade, custo-benefício, em relação ao processo de desbaste, em relação também ao processo de evitar o quê, professor? A competição nutricional dessas cultivares em relação também ao sistema de iluminação, tá? Iluminação que nós falamos é a incidência solar. Ok, vamos para a questão de número 5. Está com a resposta. Em relação aos SAFs, as áreas de plantio
não devem ser áreas novas, que necessitam de derrubada e queimada, e sim áreas já utilizadas e disponíveis como capoeiras novas. Quais as recomendações de plantio dessas áreas de capoeira? Resposta: devem ser feita a eliminação seletiva. Vamos aqui. Eliminação seletiva das vegetações, objetivando o enriquecimento com as espécies provenientes definidas, previamente definidas para os SAFs. Essa definição, pessoal, é de acordo com o levantamento da estrutura dos SAFs observados, tá? Após as capinas de vegetações rasteiras, se for o caso, porque nós podemos utilizar essa vegetação rasteira para manter a integridade do solo, para manter o processo de reutilização, manutenção do solo, aí manter aeração, micro-organismos, devolução do sistema nutricional e também disponibilidade hídrica, porque você vai evitar que ocorra, então, essa evapotranspiração direta, o solo não fica exposto, né? Se for o caso. O ideal é retirar parte da vegetação arbórea de menor porte ou disponíveis. Isso, se essa vegetação arbórea de menor porte não tiver o quê, professor? Atividade de manutenção. Não podemos esquecer que determinados vegetais têm atividade de manutenção. Aí você faz a retirada dessas vegetações arbóreas de menor porte, mas se elas tiverem atividade de manutenção, não é produção, todo SAF tem vegetal de manutenção e vegetal de produção, tá bom? Ficando apenas aquelas plantas selecionadas para o sombreamento das mudas a serem plantadas. Esses vegetais de sombreamento, pessoal, não são de menor porte. E é claro, só quando a gente utiliza esses vegetais quando você está inserindo mudas. Mas aí já tem uma estrutura pré-estabelecida. Esta estrutura pré-estabelecida vai vir de acordo com o quê? É uma área de recuperação? É uma área de manutenção? Ou você só está reestruturando a área, que era uma atividade pecuária, era uma atividade de pasto, era uma atividade de agricultura, mas você vai inserir dentro de uma área florestal. Aí você tem que fazer esses levantamentos que vão favorecer se deve ser eliminada a seletiva, a vegetação, para o processo de enriquecer, né, fazer a potencialização das espécies previamente definidas. Essas espécies previamente definidas têm o estabelecimento aí das necessidades do solo, da estrutura, seria totalmente homogêneo ou heterogêneo na sua amplitude de utilização. Após averiguar isso, se toma as decisões de tratos culturais como a capina, se toma as decisões de retirar árvores de menor porte, dependendo do seu objetivo e da qualificação da estrutura do SAF observado. Tá bom? Ok. Para mim, diretor. Meus queridos, finalizamos aqui a correção. Tchau, até a próxima.